Começando mais uma live, mais uma segunda-feira poderosa, onde Papai do Céu vai trabalhar bastante com a gente. Tem convidada, quem está me acompanhando sabe, Fabi daqui a pouco estará comigo aqui, ajudando a gente, ajudando mães. Então, pode já, gente, se você está chegando agora na live, já vai compartilhando. Pega esse aviãozinho, já vai mandando para todo mundo. Tem mães aí que se preocupam com a educação dos seus filhos, que se preocupam aí com o desenvolvimento dos seus filhos. Fabi, já eu apresento ela, mas é uma pessoa excelente, maravilhosa, de Deus para abençoar a sua vida. Então, já vai compartilhando. Tá chegando? Chega e já vai compartilhando aí com várias mamães. Às vezes não é mãe, mas é avó, é tia, alguém que se preocupa com as crianças. Então essa live é para essas pessoas. Você também que se preocupa se a criança ela está se desenvolvendo bem, qual é o motivo que ela anda desanimada. A gente está nesse período tão complicado, né, de distanciamento social. Alguns sinais aparecem nas crianças. Isso é normal, é do tempo, né? É da idade da criança. Não, não é. Se você tem essas dúvidas, essas questões, questão de inclusão, sabe o que é inclusão social, inclusão escolar? Então, esses e outros assuntos nós vamos tratar aqui. Eu tenho certeza que vidas vão ser abençoadas com essa palavra, né? Fabi já está chegando aqui, já eu vou te chamar, Fabi, mas eu quero compartilhar. Gente, live é tudo aqui ao vivo, improviso, né? Só um instantinho. Isaac, eu vou ver se o Isaac pega aqui um desenho, se ele acha, né? O desenho que ele fez. Você sabe onde está aquele desenho que você fez para o Murilo, da aula de artes? Enquanto ele tá vendo se ele acha esse desenho, que depois eu mostro para vocês, fazer assim, depois eu faço um post, né, amanhã, depois eu faço um post desse desenho, se ele não encontrar. Mas já quero dizer para vocês que essa semana, né, que passou, foi um dia assim muito especial para mim, algo que me tocou bastante, que o Isaac estudou com um coleguinha dele, ó. Ele tá chegando aqui, já eu mostro para vocês o desenho dele. O Isaac, ele tem um amiguinho desde o pré-1, então estudou com ele no pré-1, pré-2, primeiro ano, e aí veio, né, segundo ano veio a pandemia. Agora o Isaac está no terceiro ano. E nesse período aí de pandemia, ficamos, né, entre o ano de 2020 todo e agora 2021 chegamos. E a professora de artes passou um trabalhinho semana passada, que falamos a respeito do autismo e tudo mais, inclusão. E a professora passou um trabalhinho para que as crianças pudessem desenhar a elas, né, dentro desse cenário de inclusão, e poderia desenhar, se conhecia, se a criança conhecesse algum coleguinha que tivesse algum tipo de síndrome, que tivesse algum tipo de deficiência, que desenhasse sobre aquilo que eles entendessem. Oi, Andresa, maravilhosa, também chegando aqui. Tô falando de um trabalhinho aqui que a professora de arte passou pro Isaac. E aí, o que acontece? O Isaac foi e falou, eu vou desenhar aqui. Pegou a folha, né, solta, e começou a desenhar. Quando ele terminou, eu pedi para ele me explicar o que ele tinha desenhado. Ele falou, mãe, aqui sou eu, com meu amigo Murilo. O Murilo, ele tem síndrome de Down, né? E eu lembro que o Isaac sempre falava, eu cuido do Murilo, ele é meu amigo, isso, aquilo, outro, sendo que nesse período de pandemia não tinha contato dos pais dele. E aí, o Isaac, quando foi apresentar o trabalho para a professora, o Isaac falou, professora, você pode me dar o telefone do Murilo? Que aí eu quero mostrar a foto para ele. A professora falou, sabiamente, que não poderia compartilhar o contato, mas que passaria o recado. Gente, aí que tudo aconteceu. A professora falou com a mãe amou, né, ter recebido a mensagem lá do Isaac, a foto que o Isaac pediu para que mandasse para o Murilo, e aí
a gente teve contato uma da outra, a professora fez essa ponte, e quando a gente conversa com a mãe, um faz um vídeo pro outro. Gente, mais um vídeo tão lindo, tão lindo. E o Murilo, né, falando que tava com saudade do Isaac. Gente, é coisa que dinheiro nenhum desse mundo paga. Eu me emocionei daqui, a mãe se emocionou de lá, e o desenho aqui, ó, o Isaac chegou, só para vocês verem. E é maravilhoso. E aí, antes de eu chamar a Fabi, eu quero já iniciar aqui o assunto, né? A gente está falando sobre inclusão e encorajamento, e eu quero dizer para você que a gente fala, por mais que a gente fale, inclusão social, inclusão escolar, inclusão, seja em que área for, se ela não começar aqui, se ela não começar na mente, né? Se você não começar a tratar da criança tão cedo, mais difícil vai ficar. Então, a inclusão serve para todos nós. E agora eu vou chamar aqui minha amiga Fabi. Peraí, que sabe que eu sou meio lenta nesse negócio, né? Então, deixa eu ver aqui como é que eu faço de novo. Você consegue me chamar, Fabi? Peraí. Deixa eu achar aqui, ó. Fabi. Tô te convidando agora. Vou aí para você aceitar. Tá carregando. Oi, Leondona! Tudo bem? Que bom ter você aqui, Fabi. Que bom, eu que agradeço. Iniciamos aqui. Boa noite a todos. Você conseguiu ouvir, Fabi, a história aqui do Isaac? Eu não tinha te contado ainda, né? Não, ainda não. Foi um pouco mais longa, eu só resumi aqui. Foi um pouquinho mais longa a história. Mas assim, foi muito bom. Sabe, essa experiência, e a gente vê o quanto a gente precisa aprender. E eu tô aqui hoje para aprender, tá? Tô sentadinha aqui, imagina. Vamos ouvir bastante, a gente vai fazer essa troca. Quem quiser contribuir, a Andresa esteve com a gente aí semana passada, se quiser contribuir também, Andresa, fique à vontade. A gente sabe que a gente aprende sempre um com o outro, mas hoje eu tô mais aqui para aprender com você, tá? Para quem não conhece, Fabi, deixa eu falar um pouquinho, né? Ela vai se apresentar, mas enfim, Fabi eu conheci numa mentoria que nós fizemos juntas, né? Estávamos na mesma turma de mentoria e foi quando eu conheci um pouquinho sobre o projeto dela, ela também conheceu a minha, aí acaba que a gente se identificou muito fácil, sim, né? Verdade. Até porque a Fabi, depois que eu conheci um pouquinho da história dela, eu fiquei mais apaixonada ainda. E depois a gente pode falar aqui no decorrer dessa live. Sim. Mas Fabi tem 20 quantos anos, Fabi? 24 anos. 24 anos de experiência para compartilhar. Então já começa por aí, né? A gente sabe que tempo, né, não define nada, mas a gente sabe que tempo e experiência também fala muito, né? Ajuda. Então, ela tem isso para compartilhar, essas bênçãos para compartilhar, abençoar a todos que vão nos assistir aqui. Então, 24 anos nessa área da educação. E hoje, Fabi não é só professora, pedagoga, psicopedagoga. Eu vou esquecer, porque é muito goga aí, sabe? Fala pra gente, Fabi. Eu vou deixar você falar um pouquinho, né, de você, da sua profissão, da sua família, como você se achou aí nessa área, né? Compartilha um pouquinho pra gente da sua experiência. Boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade, Gisele. Agradeço imensamente. Bom, vou partilhar um pouquinho da minha história, brevemente, porque é longa, né? Eu partilhei um pouco com a Gisele, mas nós marcamos 1 hora, poderia ter ficado 2, 3, né? Mas, na verdade, foi resumido. Agora eu vou resumir do resumido, vamos lá. Bom, eu sou 24 anos, eu estou formada, mas eu iniciei, na verdade, a atuar com 15 anos na área da educação. Quando eu estava me formando no magistério, aos 15 anos eu já iniciei a desbravar a educação, né, com o projeto Tirando as Crianças da Rua e as colocando na escola, que era um projeto da Rua para a Escola do governo do estado do Paraná. Hoje não moro mais no Paraná, hoje eu moro no litoral de Santa Catarina.
mas morei até o ano passado no Paraná e atuei lá também. Porém, assim, foram inúmeras passagens, inúmeros conhecimentos, e a minha formação foi se extinguindo. Eu me formei no magistério em 99, em 1999, né, 4 anos de magistério. Aí já, consequentemente, fiz pedagogia e depois as especializações. Aí eu fiz arte, educação e terapia, porém sou terapeuta da aprendizagem, pedagoga, psicopedagoga, neuropsicopedagoga e neurocientista. Então, assim, não é diploma que vai te ensinar, né? Porque eu falo assim, cada um tem a sua particularidade. Eu sempre, além de estudar, eu sempre estava na prática, sempre estava atuando. Então, por isso que eu falo assim, mais vale a prática do que somente encher a caixinha. Eu falo assim para os meus alunos, não adianta encher a caixinha se você não souber ensinar o seu amigo, não souber repassar o seu conhecimento. Então, isso é o que é mais importante. Não é você ter N diplomas se você não tem a sensibilidade de educar, amar o que você faz. Então, dentro dos meus 24 anos, o que mais importa mesmo é o amor pela educação e a transformação. Tá bom? Eu resumido. Você é casada? Você tem filhos? O pessoal quer saber aí. Fala um pouquinho pra gente. Eu sou casada, né? Tenho meu esposo Nelson e tenho 3 filhos. 3 filhos. Porém, já são assim, adolescentes eu já tenho um adulto. Eu tenho um filho de 21 anos, Pedro. Eu tenho a Maria Eduarda com 18 e tenho a Maria Vitória com 14. Então, assim, já não tenho mais crianças. Mas tem experiência na área Muito. E tem experiência como mãe, né? Muito. E você está aí todo dia lidando com crianças. Isso. Quem não segue aí a Fabi, pode seguir, né? Pode chamá-la no direct, né? Tirar dúvida. Também pedir atendimento, né? Então vamos fazer aqui um merchan também da Fabi. Sim. E Fabi, você atende também crianças, famílias, né? Na verdade, como terapeuta, você atende famílias. Isso. E crianças com algum tipo de transtorno, algum tipo de deficiência. Isso então já é comum para você. Dentro desse cenário, Fabi, que a gente vive, todo mundo tem falado, principalmente semana passada, né, em relação ao dia do autismo e tudo mais. A gente sabe que o autismo está muito em foco no momento, mas que não é só o autismo. Quando a gente fala, me corrija se eu estiver errando em alguma coisa, né? Porque a gente vai estuda daqui, estuda dali, mas a gente não entende muito. A gente está aqui com você para você ajudar a gente. Então, assim, a gente tem vários transtornos. Tem os transtornos globais de desenvolvimento, que se chama o TGD. Então, não é só autismo, não é só a síndrome de Down, existem vários outros tipos de transtorno, como déficit também de atenção e outras coisas assim que você atende muito bem, que eu sei. Obrigada. Agora, a gente fala muito disso na teoria, né? Inclusão aqui, inclusão ali, e esse é o nosso tema de hoje. Para você que tem experiência na prática direta com isso, você acha que isso funciona na realidade, a inclusão? Ou então a gente, como brasileiros que somos, estamos muito aquém da verdadeira inclusão? O que você entende com isso e me diz o porquê, né? Também você entende dessa forma. Bom, na verdade, eu falo para você assim, até peguei aqui uma colinha muito, muito boa, porque eu fiz um curso voltado realmente à educação especial e educação inclusiva, porque nós ainda não conseguimos diferenciar dentro da educação. Por que eu vou falar sobre a educação especial e inclusiva? Opa, voltou? Então, assim, eu vou explicar certinho o porquê da educação. A educação especial, ela é voltada realmente a trabalhar as áreas de atendimento especializado, que é o atendimento especializado, AEE. Por quê? Porque a inclusão, ela é a escola regular. E
Ou as duas caminham juntas. Então, por isso que não existe você falar assim, o meu filho vai ser só atendido numa escola especial. Não. A inclusão, ela existe, mas na prática ainda há alguns adendos, porque as pessoas não entenderam que em alguns lugares não é atendido corretamente, né? Mas a educação inclusiva, ela se faz em qualquer ambiente, tanto numa escola especial, quanto dentro da sua casa, quanto no parque, quanto em ambientes, em áreas abertas. Em qualquer lugar, você está fazendo a educação inclusiva. Ela não é somente o regular que vai ser uma educação inclusiva. Portanto, o que eu faço é essa educação inclusiva com os meus atendimentos. Então, por isso que a educação especial, ela é um atendimento que é além da educação inclusiva. Então, as duas caminham juntas. Por quê? Porque não existe, uma forma errada, errônea, desde 2006, falar que você é portador de deficiência. Não é. Você tem deficiência. Você tem uma deficiência. Você não é portador, você tem uma deficiência. E a terminologia correta é pessoa com deficiência. Não se pode falar mais portadora de deficiência, desde o ano de 2006. Então, eu falo para você que a educação, a inclusão, ela promove a diversidade. Então, eu amo a inclusão. Eu sou uma pessoa que eu amo a inclusão, por quê? Porque desde do início da minha transformação como professora, eu sempre admirei as crianças que me chamavam a atenção, não por serem uma criança com deficiência, mas por ela ter um estilo diferente de aprender. Essa semana mesmo eu fiz o post. E aí eu fiz também algumas coisas sobre os estilos de aprendizagem, né? Que é o visual, o auditivo, né? E até esqueci o outro agora. Sinestésico. Sinestésico. Que sou eu. Eu sou uma pessoa sinestésica, né? Que eu tenho que ter barulho, né? E outras partes. O que acontece também? E, assim, o meu marido está colocando uma frase que também falou falar também. Ao vivo, né? E o que acontece? E as famílias também não aceitam, né? Muito. O que acontece na inclusão não é somente saber, é incluir, na verdade. A família tem que incluir, as pessoas têm que aceitar e a inclusão tem que acontecer. Então, por isso que eu falo que a inclusão promove diversidade. Porque é o acolher, é o aceitar, é o compreender de verdade. E não o excluir, o eliminar. Vamos dar um jeitinho. Não existe jeitinho. A inclusão ela tem que ser feita, mas por equipes multidisciplinares. Não é somente um profissional, é uma equipe. Não adianta você simplesmente colocar o seu filho numa escola regular e não colocar na escola especial. Porque eu tenho vergonha. Ou porque eu não vou levar meu filho porque ele não é uma criança com deficiência. Aceita. Aceita porque ela vai evoluir muito mais do que você omitindo Sim. e escondendo a deficiência. Né? Então, e uma coisa que eu acho interessante, eu acho que se todo responsável aceitasse que o seu filho tem deficiência, não importa o grau, porque todos nós temos, né? Se a gente for comparar o nosso lado direito e esquerdo, eles não são iguais. Então, todos nós temos deficiência. Os nossos dedos. Então, eu acredito que quanto mais novas, né, as crianças compreenderem isso, que todos nós temos algum tipo de deficiência, seja em que grau for, seja em que área for, isso vai produzir muito mais resultado no desenvolvimento pessoal e familiar. Porque a família vai começar... eu postei também, eu falei assim, botei nos stories, acho que foi ontem, aceita que dói menos, né?
Deus tem um tempo certo para cada um, né? A gente não tem que ficar se comparando um ao outro. E nesse processo, Fabi, foi ótimo essa colocação sua. Você já até colocou uma das perguntas que me falam muito. Eu falo, gente, eu não sei porque cada hora muda, né? É a forma correta da gente estar chamando. Então, você nos disse aqui que tem deficiência, porque às vezes a gente fala assim, é especial. Isso está errado? Não está? Criança com necessidades especiais, isso está certo? Pode, não pode? Hoje tem tanta coisa, né? A gente fica até receoso de falar. Como que a gente lida com essa situação? E como você pode, assim, reportar, por exemplo, como é que eu ensino meus filhos para saber se eu estou ensinando certo, se eu estou ensinando errado, a maneira como meus filhos encaram isso numa sala de aula. Por exemplo, eu dei o exemplo aqui no início do Isaac com o Murilo. Mas será que tem alguma coisa que o Isaac pode melhorar? Será que tem alguma coisa que meus filhos, ou então que eu como mãe estou fazendo, que não estou colaborando, né, para que essa inclusão, por mais que comece, né, na nossa cabeça, dentro de casa, no dia a dia, o que você diz para a gente? O que a gente pode, como seres humanos, né, melhorar nesse processo para o desenvolvimento dos nossos próprios filhos, né? Você tem alguma sugestão? A primeira sugestão é a aceitação. A aceitação é a primeira de todas, porque assim, eu vivencio a todos os momentos quando eu chego para uma mãe, eu chego para uma família e eu vou explicar, né, que o seu filho ou sua filha tem necessidade de um apoio multidisciplinar para que ela se desenvolva. Então, assim, a aceitação, ela não é fácil, mas ela é necessária. Ela é muito importante. Então, a primeira coisa dentro da inclusão, dentro da educação especial, e assim, as deficiências, a pessoa é uma pessoa com deficiência, mas isso não impede de ser normal, porque ser diferente é normal. Nossos dedos não são iguais, né? Temos 5 dedos na mão direita e 5 dedos na mão esquerda. Nenhum é igual ao outro. Ninguém é igual a ninguém, entendeu? Somos imagem e semelhança de Deus, mas nós, fisicamente, ninguém parece com ninguém. A nossa anatomia do corpo, os nossos ossos, são parecidos, não são idênticos, né? Então, por que... Os gêmeos idênticos não são iguais, né? Não são iguais, e podem ser gerados na mesma placenta ou não, entendeu? Sim. Então, o que acontece? Não adianta a gente querer questionar que a inclusão ela é uma realidade que não temos profissionais habilitados para isso. A inclusão, ela existe dentro da nossa cabeça. A partir do momento que nós aceitamos a inclusão, nós incluímos tudo na nossa vida. A partir do momento que você não aceita a inclusão, você não vai incluir nada na sua vida. Então, aceita. É igual a Gisele colocou no post. Aceita que dói menos. Porque quando você aceita, tudo se desenvolve. Tudo vai à frente. Né? Então, a inclusão nada mais é do que... Eu vou dar 3 dicas importantíssimas. Anotem, gente. Anotem. Ó, os pais preocupados em aprender ou preocupados porque meu filho não senta, porque meu filho não fala, porque meu filho não come, porque é aquela grande preocupação, né? Nasceu a criança, temos a preocupação de todo aquele cuidado, né? Inicial, na primeira infância, de 0 a 7 anos. Aí tá, estamos preocupados naquele desenvolvimento. Tá, mas você desenvolveu? Você prestou atenção? Você observou? Aí quando, muitas das vezes, chega lá na frente, na idade escolar, porque de 6 até os 10 anos é a primeira, o fundamental 1, a alfabetização, né? O letramento, todo aquele conhecimento que é aprofundado do primeiro até o 5º ano. É ali que a bomba estoura. Porque na educação infantil, tudo é lindo.
muitos dos transtornos e muitas das coisas, elas aparecem, muitas deficiências, elas não são reconhecidas na primeira infância. Porque às vezes não aceitamos ou não queremos enxergar, né? Tem isso. Né? Não aceitamos ou não queremos enxergar ou aceitar aquela realidade. Aí demora. Então, assim, tudo que é feito do início é mais fácil. Tudo que parte do princípio é mais rápido de você aceitar. Se você demora, se você procrastina, se você fica enrolando para aceitar, é mais doloroso. Quem sofre é você, quem sofre é a criança, quem sofre é a família, quem sofre é todo mundo. Não é só você que sofre, é o geral. Então, assim, primeira coisa, aceitar, observar e agir. Agir como? Buscando os seus direitos, buscando o apoio, não só para a criança ou para o adolescente, para o jovem, mas para os pais, a família também precisa de apoio. Porque a aceitação, ela é no geral. A família faz parte da inclusão. Não é só a criança, ou não é só o adolescente, ou só o jovem, né? A família faz parte, né? Tem muitas crianças que nós não observamos que elas fazem xixi na cama até certa idade. Ou chupa o dedo, chupeta. Eu conheço uma mãe de 2 filhos que chupa dedo até hoje. Ela tem 27 anos. Então você imagina, tudo isso é inclusão. É inclusão isso. Você acha que não? É um momento que não foi observado, que não foi tida a ação, né? Feito o acompanhamento correto para que aquilo fosse eliminado na hora certa, no momento certo, para que não se postergasse para a vida, né? Então, você está falando assim para a gente anotar, e anota mesmo, gente. Fabi falou aí sobre aceitar, observar e agir. E eu acho que quando chega nessa parte da ação, é a parte assim crucial. Porque às vezes a pessoa, não, já até aceitei, meu filho tem, né? Tal deficiência, tal dificuldade. Aí a pessoa tá observando aquilo, mas aí fica, eu vou ver. E aí eu falo assim, muito direto, sabe? E sempre priorizo quem está com menos recurso, porque eu já vivi com recurso muito escasso. Então, assim, eu sei que quer sentir na pele isso, né? E você que trabalhou resgatando crianças na rua, sabe bem como que é isso. Então, assim, se já é difícil para quem tem bastante recurso reconhecer, observar e agir, e para aqueles que têm mais dificuldade, e eu falo até financeiramente, né? E de conhecimento, como que você encoraja agora, não as crianças, mas a gente vai abranger aqui o tema. Uma palavra para você encorajar esses pais a não desistirem dos seus filhos, a não desanimarem quanto aos seus filhos nesse processo. E depois eu também compartilho com você, porque o Isaac, desde novinho, ele teve dificuldade, teve que fazer tratamento também com a fono. E quando eu comecei com ele tinha de 2 para 3 anos, 3 anos exatamente, falando assim, tem que esperar mais um pouco. Eu via muita gente me criticando. Por que vai começar tão cedo? O menino não tem nem 4 anos. Espera mais um pouco. E outros, que aí já era o outro extremo. Esse menino não vai falar logo, não. Olha como ele fala. Então, a gente tem sempre esses dois lados. Você podia, assim, ajudar a gente, orientar a gente, Fabi, nesse processo? Pensa naquele que está sem dinheiro. O que você diz para essa mãe, para essa avó que está preocupada aí com as crianças? Eu falaria assim, tem um celular? Se você tem um celular, você tem um imenso recurso. Por quê? Porque no Instagram, todos os profissionais estão liberando conteúdos gratuitos. Se você buscar lá, olha, meu filho tem tal dificuldade, pesquisa o especialista que está postando as coisas no Instagram. Tem tantos conteúdos e tantos recursos lindos, grandiosos, para que você possa
desenvolver o seu filho. E se encorajar também, porque não adianta cuidar somente do filho e não cuidar de você, mãe, nem de você, pai. Porque se você também não se cuidar, não adianta nada você tentar buscar o recurso para o seu filho. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Porque assim, isso eu escuto todos os dias. Isso não é prioridade para mim. Eu escuto muito, muito. Eu vejo assim, chega a doer, arder assim, no meu coração. Mas o que a gente faz? Não existe o jeitinho brasileiro? Existe. Existe a autocompaixão? Existe. Um ajudar ao outro? Existe. Então, assim, não é porque você não tem dinheiro que você não tem a capacidade de pedir informações, pedir aconselhamento, buscar especialidades gratuitas. Demora, mas vai chegar o seu momento. Não desista. Busque o seu direito. Se você tem direito... E se ficar esperando, vai demorar mais ainda, né? Porque se já identificar com 2, 3 anos de idade, por mais que demore, né, vai chegar. Mas se for procurar já quando tiver 7, 8, 9 anos, que a criança não consegue ler e compreender um texto, né, vai ser muito mais difícil. Né? Vai acontecer, mas vai demorar mais ainda. Vai. Né? Porque assim, demora. Porque às vezes a gente tem um exemplo. Criança que faz xixi na cama. Isso é um problema. Não é porque ela quer. É um transtorno que ela tem. É uma dificuldade que ela tem. Emocional, física, né? Ou às vezes é do ambiente, na família. Então, assim, você tem que observar. É fácil e necessário o tratamento. Busca-se o ajuda auxílio. A gente, Fabi. Sabe eu vou te sugar aqui hoje por completo. A gente falou até semana passada que para cada criança amadurece de uma forma diferente da outra, pode ter a mesma idade, mas tem sempre um limite para aquilo, né? Sim. Por exemplo, tem crianças que vão aprender a ler com 6, 7, 8 anos de idade, mas tem um limite para aquilo. Questão de fazer xixi na cama. Qual o limite, assim, que você... Eu sei que é difícil a gente rotular, que a gente não deve estar rotulando. Tudo isso eu compreendo. Mas, assim, qual a faixa etária que você entende, assim, não, isso daqui é o limite, já não deve mais acontecer? Né? De fazer um xixi na cama, para a mãe identificar, assim, não, realmente isso daqui é um transtorno. Eu sei, assim, de algumas dicas. Por exemplo, a criança já consegue estar pulando com os 2 pés, né? Quando a criança consegue estar pulando com os 2 pezinhos juntos, ela já sente mais estabilidade. Eu esqueci o nome do negócio. Esfíncter, não sei o nome, que fala que a criança consegue segurar o xixi. Enfim, então tem alguns sinais, né? A criança consegue, depois testa aí com seu filho, se a criança consegue botar a mão aqui na outra orelha, né? Então ela já vai tendo assim, mais habilidades para o letramento. Então, por causa da coordenação, né? Dica, assim, para nos dar? A coordenação. É a coordenação motora. Quando nós colocamos o nosso filho desde o berçário, né, na educação infantil, né, nos CNEs, no Centro de Educação Infantil, essa finalidade. Tem o momento do desfraldar, o momento da coordenação motora, né, das lateralidades, né, da coordenação motora, o rolar, o sentar, o gatinhar, o andar, o falar, o comer. Então, assim, é tudo uma etapa certa. Então, assim, o momento de desfraldar ou fazer o xixi na cama é normal até os 2 anos, no máximo 3, mas é escapar, não é contínuo, é o escapar, porque às vezes assim, tem crianças que com 3 anos ainda usa fralda, então ainda não está assim, mentalmente preparada, não somente fisicamente, já está formado, que você segura, que você, né, tem toda aquela parte fisiológica para você segurar o xixi, né? Mas assim,
O normal é até os 3 anos ela ter alguns momentos de escapar o xixi, mas não virar rotina, né? A partir dos 3 anos, se você verificar que ainda continua o escapar e ainda há rotina, aí já é um sinal de alerta, de atenção. Porque assim, não adianta ela ir para o centro de educação infantil, aí chega lá, a professora tira a fralda. Aí chega em casa, a mãe coloca a fralda e deixa o dia todo. Aí a criança não sabe quem ela vai recorrer. Aí ela não sabe se ela está, né, no centro de educação infantil ou se ela está em casa. Porque assim, é repetição. A criança aprende tudo pela repetição. Tudo que ela constrói é pela repetição. Não vem me falar que não é pela repetição, porque é pela repetição que ela aprende. Então, por isso que às vezes a gente se cansa de falar, eu já não te falei? Quantas vezes eu te falei? Então, é isso mesmo. É repetição. Então, por isso que o momento do desfraldar e aquele acompanhamento na educação infantil é de suma importância. Agora, com esse momento da pandemia, eu estou atendendo várias crianças que não terminaram o ciclo da educação infantil. Por isso que eu venho postando coisas de coordenação motora, que você pode fazer em casa. Essa semana eu estou gravando alguns videozinhos assim, pode usar o macarrão, o feijão, o algodão. O que você tem em casa para você trabalhar, né? Os sentidos, a coordenação, né? O tato, né? E aí você vai trabalhar a coordenação dela, a lateralidade, né? Tem aquela música cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Você trabalha, você dança, você brinca, você canta e você disserta, independente das dificuldades do seu filho. Porque a coordenação motora, a psicomotricidade se desenvolve em todas as crianças, independente. Uma coisa muito interessante que você está falando agora a respeito da psicomotricidade, né? Eu vejo muitos pais com crianças, né, numa faixa etária de 4, 5 anos, às vezes até mais novos, né? Crianças de 2, 3 anos e falando assim, ah, meu Deus, meu filho já quer dar logo um lápis na mão da criança, não é nem aquele giz de cera grosso, né? Já dá logo um lápis, cobre aqui, naquele frenesi assim, meu filho tem que aprender logo a ler, ele tem que identificar logo as letrinhas. Quando nesse primeiro setênio, né, a gente fala primeiro setênio é de 0 até 7 anos, isso. O corpo da criança, né, está sendo totalmente trabalhado para a evolução dele mesmo. Ou seja, a criança, você está falando da psicomotricidade, né? Que envolve tanto a parte motora quanto psíquica. É uma coisa linkando com a outra. Se a criança, nesse primeiros 7 anos de vida, ela não conseguir lidar com essas duas coisas, né? Mente e corpo muito bem, como é que ela vai ter um movimento de pinça, que a gente fala, né? Que é pegar, não estou com lápis nem caneta aqui, mas enfim, pegar um lápis direitinho. Eu falo isso por mim, eu não sei pegar até hoje. Quando eu tento escrever certo, minha letra sai um horror. Tem uma técnica, o elastiquinho de cabelo. Coloca o elastiquinho de cabelo nos dedos e prega a caneta. Daí, assim, eu sempre ensino meus alunos dessa forma, porque daí eles podem pegar e aí o elastiquinho não sai, eles conseguem trabalhar a coordenação. Você entendeu? Então, legal, porque eu também ensino isso aos meus filhos, mas eu agora, já na minha idade, escrever certinho, né? A gente tem que repetir. Mas hoje é muito mais celular, digitação, e aí a gente não tem essa prática. Mas é importante, né, a gente trabalhar mesmo o corpo, botar a criança para dançar. Hoje mesmo, daqui a pouco, quando a gente terminar a live, eu vou colocar um vídeo das crianças hoje. Minha mãe mora no andar de baixo, né? Mora sozinha, eu estou ajudando minha mãe. Você já sabe um pouquinho aí da história. Então, hoje, dia do índio, e aí eu falei assim, peguei, só pega 3 tintas guache, né? Baratinha, a gente foi, peguei aqui numa caixinha que eles têm, eu falei, só pode 3. E aí, falei, procurem uma imagem como referência de índio aqui para você, do rosto do índio pintado.
E aí eles procuraram, colocaram lá, e aí eu falei assim, ó, botei o espelho em cima, desci o espelho, botei aqui na altura deles, e falei assim, ó, eu vou lá na sua avó rapidinho. Olha o que eu inventei, Fabiana. Pode ficar aí. Só suja essa parte do chão. Sujar a gente limpa. Até que no chão se comportaram um pouco. Mas o rosto deles, sabe? Depois você vai ver o estado que ficou. Mas foi uma coisa rápida, sabe? Eu não demorei na minha mãe, não. Eu fui lá na minha mãe ajeitar as coisas, que ia levar ela para uma consulta, e subi. Quando eu chego aqui em casa, tá aquela cara toda rabiscada não, né? De tinta para um lado, para o outro. Eles acharam que eram índios, né? Mas vamos continuar crendo, ficou lindo. Mas o porquê que eu gosto de trabalhar isso? Primeiro que a gente está trabalhando em casa, a gente trabalha já a afetividade com eles. E outras que, se o professor, eu acho lindo aquelas fantasias, sabe? Que o professor prepara, tudo recortadinho, e coloca aquele cocá com aqueles triângulozinhos. Mas assim, se a criança não participou dessa fantasia, se essa criança não participou de nada, se a criança não construiu, para mim a coisa não valeu. Então, assim, hoje, para mim, eles foram os índios mais lindos do mundo, porque eu não toquei, eu não encostei para eles criarem, construírem aquilo que eles, de fato, estavam imaginando que o índio era. Então, assim, nesse processo aí, eu acho que nós como pais, né? Eu falo aqui como mãe, você fala aí como profissional e mãe também. Eu acho que a gente precisa incentivar mais as nossas crianças. Se a gente quer mais resultado, a gente precisa encorajar mais. E aí não importa se tem muita deficiência ou pouca deficiência, porque todos nós temos, né? Nós acabamos de aprender. Não importa qual é o grau de deficiência. A gente precisa entender que a dificuldade de um você é forte naquilo que ele é fraco e vice-versa. Você também vai se encontrar em algum momento fraco naquilo que o outro é forte. E aí, nesse processo, só um instantinho que eu tenho um aqui. Não, tá aqui, ó, o outro aqui do meu lado, chamando as coisas, o Azaf. Então, eu queria, Fabi, que agora você colocasse aqui pra gente, né, como uma mãe deve encorajar um filho que, principalmente, tem algum tipo de transtorno já diagnosticado, que precisa de um acompanhamento regular, né? O que você diz para essa mãe, para essa avó, para essa tia? Nas escolas públicas, principalmente, a gente tem uma atuação muito forte dos avós, né? O pai trabalha, a mãe está trabalhando e a avó que vai lá. Só um instantinho. Agora a mamãe falou que não. Tá? Quer vir aqui? Te ver? Vem aqui. Só um instantinho, Fabi. Olha aqui, ó. Quem tá aqui, ó, em cima de mim. Vai ficar caladinho lá, não vai dar um tchau aqui. Então, então vai lá. Pode não. Então, enfim, Fabi, voltando. Então a gente vê que tem essa pegada muito forte, né? De outras pessoas da família, que a gente chama aí a equipe aí de apoio, né, para a criança. O que você tem para dizer para essas pessoas, principalmente para encorajá-las mais? Na verdade, o primeiro ponto e principal, eu vou dar 7 dicas. Ela falou 5, mas eu vou dar 2 bônus, né? Porque eu amo dar essas dicas, né? Então, assim, quantas dicas você quiser, Fabi. Então, assim... inclusive, antes de você responder, eu estou vendo um comentário aqui da Andresa que ela está dizendo: entendo que muitos professores, por mais que estudem sobre a inclusão, infelizmente não estão realmente preparados para acolher o aluno na sala de aula regular. Até porque nós temos, se nós fôssemos à risca, precisaria de um mediador, né? Isso. Um professor já é difícil para dar conta de tudo. Verdade. Quem dirá, né, com alguém que tem uma necessidade de acompanhamento mais regular, mais num formato diferente. A verdade é que todo mundo precisaria, né? Na verdade, todos precisamos de uma equipe multidisciplinar para nos desenvolver. Exato. Esse é o sonho, esse é o ideal, né? Esse é o ideal, mas é sonho, não é realidade. Não é realidade. Né? Por enquanto. Mas assim,
o principal e o primeiro ponto que eu falo que é crucial é que, assim, acompanhe de perto o desenvolvimento escolar. Não só o escolar, mas o social. Porque eu falo o ambiente social, na sua casa, na família, as amizades, onde você frequenta. Acompanhe o seu filho. Por quê? Porque é nesse momento que você vai conhecer aonde moram as dificuldades e aonde possa se encontrar alguma necessidade de ajuda, um apoio, né? Às vezes o nosso filho ou nossa filha precisa de um apoio psicológico, um terapeuta, né? Um terapeuta da aprendizagem ou um terapeuta infantil. Tem várias formas de terapia. Mas não precisa só ser terapia, porque terapia é só para quem tem dinheiro. Não. Eu sou terapeuta da aprendizagem. Eu não trabalho só com a criança, eu trabalho com a família. Então não é assim. Além de psicopedagoga, eu também faço terapia, porque não adianta você atender a criança e falar, não, eu sou só professora particular. Eu não sei se é só professora. Porque se eu vejo um probleminha, eu tenho que atuar. Se eu vejo o outro, eu tenho que atuar. Então, eu não vou ser somente a Fabiana professora. Eu vou ser uma equipe multidisciplinar dentro do meu conhecimento. E se eu precisar de apoio psicológico, eu vou encaminhar. Se eu precisar de apoio de um fonoaudiólogo, eu vou encaminhar. De um neurologista, eu vou encaminhar. Por quê? Da minha maneira, a minha forma, né, doce de conciliar a mãe, com que ela acolha isso. Não porque ela não tenha dinheiro, tem como a gente fazer isso. Mas tem que ter o processo. Primeiro você tem que aceitar, aí você buscar o agir na busca da construção da equipe multidisciplinar. Ela pode ser um pouco mais devagar, por você não ter um poder aquisitivo maior? Pode. Mas tem muitas pessoas que podem te ajudar até você chegar nessa equipe. Então, olha a sua volta, né? Tem muitas pessoas dando dicas. É só você parar e observar e aceitar. Então, assim, o primeiro ponto, acompanhe de perto o desenvolvimento escolar. Mas o escolar que eu falo é um todo, tá? O segundo é reforça o aprendizado, mas de forma lúdica. Ah, mas o meu filho tem que pegar caneta, que tem que escrever, porque ele tem que aprender a ler e escrever. Gente, não se constrói nada cobrando a aprendizagem da escrita no concreto. Se você pegar o concreto, colocar o cimento, o cal, a areia, misturar lá, aí você deixa de hoje até amanhã, o que ele vai virar? Concreto. Concreto. Não é? Vai. Agora você pega a criança e coloca lá e fala para ela, ó, eu estou te ensinando da forma concreta a ler e escrever. O que ela vai imaginar? Nossa, esse negócio aqui duro, não é nem palpável. Eu não vou conseguir. É a mesma coisa. Aí o professor fala assim, você tem que partir do lúdico para o concreto, você tem que partir do lúdico para o concreto. Não, você tem que construir o conhecimento. Né? Hoje mesmo eu estava ajudando uma criança, ela não sabia as letras. Aí meu filho não sabe as letras. Tá, mas ele não sabe as letras por quê? Porque ele não sabe. Porque chega na escola, normalmente é como a Andressa falou. Eu amo os profissionais, eu ajudo os profissionais. Tanto as mães, quanto as crianças, os profissionais que chegam até mim, eu ajudo. Eu não tenho esse negócio de falar que eu não vou ajudar, eu ajudo. Mas assim, você pegar a criança e colocar de 5 para 6 anos, ela escrever, não, ela tem que conhecer só pelo som. Eu nem consigo falar eu não consigo nem falar essa palavra, mas através do som. Ela tem que conhecer as letras, os números, as palavras, as figuras. Depois ela vai construir a forma concreta. Depois ela vai construir. Não adianta você colocar aquilo lá de uma forma maçante. Uma pausa aqui, porque os seus agora já estão grandes, você está lidando com os alunos que você tem, com os pacientes. Mas eu tenho aqui um pequenininho assim de perto, né, que está com 5 anos. Uhum. E o engraçado é que quando a gente não força eles,
eles mesmos começam a desenvolver mais, né? E eu falo assim, feijão aqui em casa, eu cato uma vez ou outra. Mas agora é o Azaf, né? Era o Isaac, agora ele está mais velho, eu deixo a função mais para o Azaf. Cata aqui o feijão. E aí, os pais precisam abrir esse entendimento, que no momento que ele está catando o feijão, ele está abrindo o conhecimento dele, né? E também treinando o desenvolvimento dele motor, né? A escrita dele, ele está treinando, catando feijão. Então, essas dicas eu acho importante compartilhar aqui com os pais, porque tem muita gente que não sabe. Todo mundo come feijão, né, gente? Cozinha feijão 1 ou 2 vezes na semana. Põe a criança para catar feijão que você está desenvolvendo. Depois você pergunta para ela, quantos caroços você encontrou? Pronto, a criança já está aprendendo ali a contar. Agora, separa ali um pouquinho mais, né? E agora, quantos feijões bons a gente tem? E aí, nessa brincadeira, a gente está trabalhando o desenvolvimento. Eu sou adepta, né, ao homeschooling. Porque, e eu não digo que os pais não precisam da ajuda profissional, pelo contrário. Tem gente que acha assim, aqueles que trabalham com homeschooling desprezam os profissionais, é muito pelo contrário. A gente valoriza e valoriza muito mais. Mas a gente tem uma dinâmica diferente, né? Então, acho assim, independente se a criança está matriculada num colégio, num sistema formal ou não, né? Principalmente aí a gente aqui no Brasil, a gente só tem agora esse privilégio em Brasília, que é autorizado assim, direto, né? Não precisa buscar recursos judiciais para isso. Nos outros estados ainda não está liberado, a gente está nessa negociação, aí a nossa política, nesse período aí de pandemia, mas eu creio que esse tempo vai chegar, porque isso dá autonomia para os pais, mesmo, né, eles escolherem. Eu quero na escola, não, eu quero lidar direto com a criança, mas não importa se ele escolheu de uma forma ou de outra. Se a criança passa um bom tempo no colégio, os pais precisam participar para ter esse resultado, né, que todo mundo tanto quer, tanto sonha na vida das crianças. Você está falando, eu te interrompi, me desculpe, mas você falou da parte de 5 a 6 anos. Aqui o Azaf, ele já identifica as palavrinhas, eu não forço ele a ler. Mas ele, por ver em casa, né, o exemplo, eu leio. O pai, todo dia ele pega o pai lendo. O irmão, ele vê lendo. Então, cria aquele desejo, né? Eu quero ler também. Agora, quando os pais obrigam e não são exemplo, o negócio dificulta ainda mais para a criança. Aqui, o Azaf agora está com essa, né? A gente está lendo e ele interrompe a nossa leitura e aponta. Essa palavrinha já é isso, né? E aí ele vai ler aquela palavrinha. Aí ele pega não sei o quê, agora há pouco foi a respeito de Noé. Mãe, olha aqui, Noé. Então ele vai vendo a figura, né? Ele vai associando, isso aí. Ele vai associando aquela figura à escrita. E aí ele vai, assim, tá indo muito bem. Ele só tem 5 anos. E o Isaac, ele já tá valendo tudo com 6 anos. Então, assim, quando a gente cria aquela rotina é uma coisa que eu falo muito, né? A criança precisa de ter uma rotina. Se ela não tem rotina, não adianta. Nós, adultos, precisamos ter rotina. Não é uma rotina chata, engessada, dizendo que não pode mudar. Mas se a criança não tiver uma rotina, vai ficar difícil, né? Principalmente nesse período de distanciamento, né? Ela desenvolver mais. E aí continua dando essas dicas pra gente, né? Me desculpa ter te interrompido, mas foi de suma importância. É de suma importância, porque é bem isso mesmo, você entendeu? O exemplo atrai, né? Você buscar recursos simples, como macarrão. O macarrão você pode tanto pensar, sabe? Você tem barbante em casa, faz a criança passar por dentro do macarrão, sabe? Aqueles pequenininhos, aquele Pai Nosso, aqueles de canudinho, faz passar por dentro, porque quando vai amarrar o cadarço, gente, olha, passar o cadarço, né? Tudo movimento de pinça. Então, assim, é uma coordenação motora que você precisa trabalhar. Lateralidade, direita e esquerda.
Você não precisa trabalhar, qual é essa mão? Não, você trabalha com tudo. Quando você está desenvolvendo, está escolhendo, né, o feijão, qual é essa mãozinha que você está escolhendo? A direita ou a esquerda? Né? Quantos feijões você tem nessa mão? Qual é essa mão? Essa mão é a direita ou é a esquerda? Então, assim, você já está desenvolvendo a lateralidade. Sabe por que eu falo isso? Porque eu não sei a lateralidade. Sabe por quê? Como que eu sei? Eu coloco a aliança, porque eu sei que está na mão esquerda e a direita. Eu tenho que estar olhando, porque eu não fui desenvolvida. Aí eu falo isso, todo mundo fala assim, como que você fica desenvolvendo? Para elas não sofrerem enquanto eu sofro. Porque o que eu não... Nossa, é muito difícil você não ser desenvolvido. Essa capacidade da lateralidade. Então, assim, é muito difícil. Então, por isso, assim, reforce no lúdico. A segunda dica é brilhante. Não force ao aprendizado de maneira, assim, com críticas. Porque você já tem tal idade, você não sabe ler, você não sabe escrever. É muita cobrança. É muita cobrança para pouca idade. Né? Ela ainda não se formou ainda, sua consciência. Ela não fechou o seu ciclo. 7 anos. As crianças estão iniciando a alfabetização aos 6. 5 para 6, 6 para 7. E finaliza a alfabetização aos 8. São 3 anos alfabetizando essa criança. Então é repetição em cima de repetição. Não cobre, mas sim estimule. Mostre prazer, mostre sentido real, mostre que aquilo é legal, mostre que aquilo é gostoso, é prazeroso. Porque se você mostrar, você forçar essa construção de conhecimento, isso vai ser maçante, isso vai ser cansativo, vai desanimar. Por isso que as crianças ultimamente preferem o quê? Professora, dá a resposta logo. Eu estou ensinando matemática, amo ensinar matemática com o quê? Palito, feijão, milho, tampa de garrafa, tudo que é reciclável, utilizamos. Professor, por que você fica contando tanta história e por que você não chega no resultado? Porque você tem que entender o processo. Vai adiantar eu chegar no resultado se você não sabe o processo? Então, a rapidez das informações está gerando isso, a preguiça de pensar. Então, por isso acontece que os adultos hoje estão refletindo essa dificuldade que tiveram na infância. Isso. Hoje nós temos muitas pessoas que têm várias formações, são graduadas, mas quando estão de frente a uma situação que fugiu daquilo que eles aprenderam em sala de aula, eles não conseguem administrar isso bem. Isso mesmo. Né? E a gente percebe muitas pessoas que às vezes foram até iletradas, que não tiveram acesso, né, ao conhecimento que está tão fácil comparado a anos passados, né? E a pessoa consegue ser bastante articulada, desenvolta e consegue bons salários muito mais do que aqueles outros que talvez tiveram uma formação. Então, quando a gente está falando aqui, às vezes a gente é chata, né? Falando, a gente coloca nas postagens e tudo mais, com os pais, a gente fala, repete. É por causa disso. A gente não está pensando só na criança agora. A gente está pensando no jovem, no adulto amanhã, que vai ter, numa entrevista, né? Eu trabalhava nessa parte de seleção e recrutamento. Então, às vezes, a gente pegava o currículo e a gente olhava para o currículo e não acreditava que aquela pessoa do currículo, que tinha todas aquelas especializações e formações e cursos, era aquela mesma pessoa que estava numa dinâmica e não conseguia se articular com o outro. E hoje não é tanto o QI, né, da pessoa que é tratado. Hoje, no mercado de trabalho, a gente reforça muito sobre a inteligência emocional, como a pessoa consegue lidar diante das adversidades que vão acontecer e acontecem no nosso dia a dia, vai acontecer no trabalho também. Então, se a pessoa não tem habilidade para se desenvolver, para se articular, ela não vai conseguir um sucesso profissional. Ela vai chegar até um certo patamar. Mas quando ela estiver diante de um outro candidato, ela não vai se destacar. E isso a gente vai desenvolver onde? Na infância. Nesse momento, onde o coleguinha mordeu o outro,
E você, mãe, não pode, por mais que a gente fique chateada, por mais que a gente queira se descabelar, né? A gente não pode tomar partido. É claro que a gente deve conversar, sim, com o colégio, com direção, né? A criança está matriculada na escola. Mas quando um irmão está brigando com o outro, se o pai, a mãe, toda hora interfere e quer resolver aquilo, como é que lá na frente, essa criança hoje, que vai ser o adulto amanhã, ela vai conseguir, né, num relacionamento? Os casamentos aí se desfazendo, porque tem até uma coisa, não é um assunto aqui, casamento, mas eu acho importante. Tem mães, pais aqui que podem estar assistindo essa live. E eu acho importante falar. Eu cresci, né, na minha adolescência para a juventude, foi quando eu comecei a caminhar aí com o Senhor. E eu ouvia muito assim, quando casar, os pais não devem brigar na frente dos filhos. Os pais jamais devem brigar na frente dos filhos. E eu vim para o meu casamento assim, né? A gente nunca pode se desentender na frente dos filhos. Até que veio um insight, né, através de uma mensagem, o pastor Josué Gonçalves, talvez você deva conhecer. Ele trata da família e, na verdade, não foi uma mensagem, foi um curso que eu fiz com ele, e ele falou assim, essa história de que não pode, realmente, você não pode esganar o seu esposo, o esposo não pode bater na mulher, porque isso daí é contra a lei, isso é errado e ponto final. Agora, você discordar, ter aquela briga, né, entre aspas, saudável, de maneira que vocês coloquem os seus pensamentos, que são diferentes, e ali vocês busquem em Deus, né, a direção para vocês entrarem no denominador comum, isso é muito saudável, isso é muito produtivo, principalmente para o casal e principalmente para os filhos, para as crianças. Porque como é que essa criança vai chegar na idade adulta sem saber resolver um problema? Porque ela nunca presenciou isso. Então, principalmente para esse público aí, né, cristão, né, que é o público assim que mais tem um acesso, não importa se é evangélico, se é católico, mas enfim, cresce com essa cultura, né? Porque eu tenho que ser um exemplo. Eu falei aqui da minha escrita, erro. Eu, como mãe, erro muito. Às vezes a gente se estressa assim. Quem nunca, né, que atire a primeira pedra. Mas enfim, eu acho importante a gente mostrar também, né? Isso traz identificação à criança. Nesse processo aí, ela precisa se identificar, precisa entender que nós não somos mulheres maravilhas, super-heróis ou heroínas, né? E os pais super-heróis que sempre acertam tudo. Então, assim, é olhar no olho todo o tempo e saber também pedir perdão. Tenho certeza que isso é parte do processo de encorajamento, de tratar a autonomia com responsabilidade. E assim a gente gera não só uma criança bem-sucedida, mas um jovem, um adulto muito mais promissor, né? Tá dentro dessa linha de raciocínio que você estava falando. Tá, é o terceiro item mesmo. Eu ia falar, evite brigar com o seu filho. Mas assim, brigar de maneira assim, críticas, né? Assim, depreciativa, sabe? Que não vai construir nada, que você só vai simplesmente, né, prejudicar, na verdade, né? Então, assim, existe essas brigas. E, assim, as decisões e as escolhas, desde que sejam diversidade, as opiniões que sejam diferentes, o casal tente realmente discutir isso frente aos filhos. Por quê? Porque é uma forma deles terem autonomia. Isso é a construção da autonomia do seu filho. Por quê? Porque ele está vendo o posicionamento da mãe e o posicionamento do pai. E dentre essas duas opiniões, aí sim, ele vai construir a sua própria autonomia. Bom, a minha mãe... O benefício disso é a gente que tem a Jesus, né? Como Isso nosso mesmo. Senhor. Que aqui Isso a gente mesmo. parte da premissa. Nem eu tenho razão e nem o seu pai. Aqui, quem é o juiz é o Senhor, é o nosso Deus. Então, vamos recorrer para eles. Então, é até engraçado, porque às vezes eu vejo os dois e falo assim, mas o Deus, o que Deus acha disso? Né? Então, eles já entenderam
que nós somos pares, perfeito é o Senhor. Então é para Ele que no momento de diversidade a gente tem que recorrer, né? Isso Sempre, é muito interessante. sempre. Por isso que a autonomia ela é construída assim, pelo ambiente. Porque tudo na nossa vida é o ambiente em que vivemos, né? Se nós vivemos um ambiente de brigas, você vai ter o quê? Você vai repetir isso na sua família. Um ambiente de brigas. Se você tem um ambiente de paz e tranquilidade, você vai repetir. Não que isso vai ser extremamente repetitivo de forma assim, corriqueira, rotina. Não, você vai repetir em alguns momentos o que você teve na sua infância. Por que nós pais, às vezes, repetimos o que os nossos pais faziam? Porque era o nosso ambiente. Nós repetimos muito. Então, a aprendizagem é a repetição. Ser mãe, nós não nascemos prontas para ser mãe. Nós não nascemos prontos para ser pais. Entendeu? Então, assim, é uma construção de conhecimento. Quando nós recebemos um bebê, né? Então, assim, nós não sabemos nem o que fazer, na verdade. É muita informação para pouco conhecimento. Enche a casca, mas você não sabe nem o que fazer, o que agir, o que falar, né? Então, assim, é um momento de aprendizado, né? Então, assim, não briga, não discute, mas, assim, entrou, filtra. O que aquilo é importante para você agora? Se não é, deixa de lado. Não briga, não discute. Evite as brigas com seus filhos. Não só com os filhos, mas assim, no ambiente, num contexto geral. Essa é a terceira dica. A quarta dica... Aproveita e deixa eu repetir aqui. Repetir porque o pessoal não entende, né? Quem vai estar assistindo agora, quem vai assistir depois. Gente, tem esse aviãozinho aí embaixo, né? Eu acho que aqui desse lado, enfim, eu não sei qual lado, eu fico meio perdida aqui. Mas encaminha. Porque tem tanta gente precisando disso. Tem tanta gente que às vezes paga um terapeuta, paga um psicólogo, que às vezes numa consulta não tem nem um quinto do que a gente está recebendo aqui nessa live, não tem metade daquilo que a gente está recebendo aqui através da Fabi. Então vai encaminhando para os pais, né? Se você conhece aí, tem sobrinho, tem alguma criança, vai encaminhando essa live aí, porque aqui a Fabi agora vai para a quarta dica, não é isso? Ela separou aqui pra gente. Então vamos lá, porque a gente, se deixar, eu converso até amanhã. E aqui o tempo, né, não nos permite. Vai lá, Fabi. A quinta dica que eu vou deixar é a quarta, né? É a quarta dica. Converse com os professores. Sempre assim, converse com os professores, não só com os professores. Se houver necessidade da equipe multidisciplinar, mas assim, passe para tudo que aconteça, não só com você, mãe, não só com você, pai, não só com você, avó, ou qual seja o responsável, mas o que aconteça com você e com a criança. Porque é uma construção de conhecimento, é a construção do ambiente que você vai favorecer a autenticidade do profissional. Então, você tem que repassar de verdade o que acontece. Não adianta você enfeitar e ficar ludibriando ou tentando assim, ai, não é assim. Aí a criança olha pra você assim e vê que você tá mentindo, então tipo assim, ai, minha mãe não briga, eu não brigo, eu não falo palavrão. A Andressa tá falando aqui que realmente, a Andressa botou aqui que realmente as crianças copiam muito, né? Isso. Observam demais o que os pais fazem e representam muito daquilo que o adulto faz. Isso mesmo. Aquele adulto que ele mais convive, né? Isso. É o que você está falando. É isso mesmo. Então, assim, converse realmente com a equipe, né? Converse com os professores, com a equipe multidisciplinar, com quem seja. Mas, assim, fale a realidade, o que acontece na sua casa, para que o professor ou quem esteja, né, favorecendo, ajudando o seu filho ou sua filha, tenha a compreensão do que acontece. Porque nós, quando estamos, assim, acompanhando a criança, o adolescente, quem quer que seja, nós temos um ambiente. Em casa é totalmente diferente. Então, assim, precisamos saber o que acontece após o atendimento ou após o horário de escola, né? Então, nós precisamos saber. Então, converse com os professores. Repasse as informações. Verifique se a criança está em conexão concreta com o que está sendo passado na sala de aula. Se em casa ele tenha dificuldades, ele está conseguindo
né, sanar aquelas dificuldades, se ele está conseguindo construir o conhecimento sozinho, ou se você precisa de ter mais atenção, mais cuidado, ou buscar um apoio, tá? Porque não é só o professor sozinho na sala de aula, ele não vai fazer o trabalho sozinho de conhecimento do seu filho. Você precisa também apoiar o seu filho. E essa é uma forma de encorajar. E quando você sente que a criança está sofrendo para aprender, você tem que buscar um terceiro profissional. Né? Então, assim, fique atento, converse com os professores e busque o apoio psicológico se necessário. É o quinto. Busque apoio psicológico. Não só para a criança, mas sim para você. Porque a mãe também precisa de cuidado. O pai também precisa de cuidado. A família precisa de cuidado. Não adianta cuidar só da criança, só do adolescente, mas tem que cuidar de todos. De todos à sua volta. Né? Nós estamos num momento que requer cuidado. Estamos ansiosos, frustrados, né? Cheios de informações desencontradas. Às vezes isso vai acontecer, ficamos naquela ansiedade que isso logo aconteça, mas daqui a pouco não acontece. Então é um momento que nós precisamos de ajuda. Principalmente ajuda emocional. Tá? Então, nós temos que estar equilibrados. Então, busque ajuda. Essa é a quinta dica. E as duas bônus é encontre a escola certa para o seu filho. Que ele ame, que ele se apaixone, que ele sinta mesmo a vontade de ir até a escola. Mesmo que seja online, mas que ele ame estar assistindo às aulas online. Mesmo que seja no momento híbrido, mas que ele saiba os dois momentos, tanto na escola quanto em casa. Então, assim, escolha a escola certa. Observe o que acontece na escola. Observe as amizades. Observe o que está acontecendo em volta do seu filho. E veja se realmente ele está feliz naquela escola. É muito importante. Às vezes ele vai para aquela escola porque você escolheu porque é mais perto da sua casa. Mas o seu filho não está feliz com aquela escolha que você fez. Agora, você acha que ele vai produzir? Não vai. Você acha que a sua escolha é a mais importante ou a escolha que o seu filho tem? Nenhuma das duas é a mais importante. Vocês dois têm que sentar, olhar um no olho do outro e ver qual a melhor escolha. Não você escolher pelo seu filho, nem seu filho escolher por você. Mas a união, o diálogo, a compreensão, o olho no olho, o mostrar, o falar, a verdade. Não ficar tentando esconder ou colocar algumas palavras bonitas para achar que, olha, meu filho, nós precisamos que você vá para essa escola, mas nós vamos conhecer o ambiente, vamos ver se você vai gostar. Mas se você não gostar, nós vamos tentar outra uma coisa aqui. Nesse assunto, você está falando de escolher escola, né? Eu passei, logo assim que o Isaac, o meu mais velho, estava na escola, um momento assim financeiro muito difícil, né? Peraí que eu vou pedir para os dois ficarem em silêncio. Deixa eu repetir isso mais uma vez, né? Eles já entenderam aqui. Mas enfim, eu passei um momento assim financeiro muito difícil. E aí, quando as coisas melhoraram um pouquinho, a gente falou assim, não, agora vamos procurar uma escola. E fui eu com o Isaac, né? Eu fiz questão que ele fosse comigo para a gente procurar um outro colégio. E aí a gente procurou. Fomos numa escola, e assim, educação infantil, então eu me preocupo em relação. Sei que meu filho não é aquele anjinho, sabe? Quietinho. Então, nossa, mas a sala de aula da criança é aqui em cima, sabe? Sem uma grade de proteção, sem, entendeu? Eu já imaginei ele voando, atacando alguém ali daquela escada. Aí foi em outro lugar. E assim, eram lugares que eram até recomendados e tudo mais. E eu estou resumindo aqui muito a história. Mas o que a gente compreendeu? Não, o melhor lugar agora é para você continuar com a escola pública. Tem muitas pessoas, né, que rotulam a escola pública como se fosse um inferno, como se fosse um lugar muito ruim. E eu quero desmistificar isso, né? Eu não falo assim, tem que ficar no colégio público, tem que ficar
num colégio particular e nem tem que ser um homeschooler, né? Não. Mas eu digo assim, o ideal é isso que você falou. É isso que você falou. Você entende a maneira com que o seu filho ele assimila mais, ele aprende mais fácil? É o primeiro ponto, né, Fabi? Porque tem crianças que vão aprender mais de uma forma, como você falou, tem crianças que não param quieta num lugar. E talvez aquela escola, o formato dela, é que a criança sente lá do início ao fim e não acabe. E aí tem aqueles responsáveis que falam assim, Gisele, não tenho dinheiro nenhum. E aí o que eu fiz com o Isaac? Eu falei assim, não, você vai continuar no ensino público e esse valor, porque é uma outra coisa que os pais não fazem. Acho que quando sobra um trocadinho, vou colocar meu filho num colégio particular. E os pais não se especializam em mais nada. Os pais parece que ficam estagnados naquilo. Não, e agora eu vou desenvolver só o meu filho. E aí acaba que aquela cobrança que ele devia fazer consigo, transfere tudo para a criança. E a criança tem que ser, a criança tem que se formar, a criança tem que não sei o que mais lá. E o pai não fez nem metade do que a criança fez. Então, o que eu entendi como direção de Deus, né? É o tempo agora de eu me especializar e aquilo que eu estou aprendendo, compartilhar com meu filho. Isso você vai economizar dinheiro, né? Estou falando aqui para quem está com pouco recurso. Gente, você não tem noção. Aprende um pouquinho, né? Fica aqui, né? Me segue no Instagram, segue a Fabi, tem outros especialistas aí, você vai aprender bastante. Você, com aquele recurso que talvez investiria na criança, invista em você. Você é casado, invista no seu esposo, converse, dialogue dentro de casa e você vai ver que vai gerar muito mais resultado. Você tratando de você, você melhorando a sua autoestima, você melhorando o seu conhecimento, você vai desenvolver muito mais seu filho do que se você focasse plenamente, né? Às vezes tem mãe que tem filho e fica assim, só olha para a criança e esquece que ela existe. Então, mãe, quero te encorajar agora também, você vó, tia, professora que está assistindo agora, invista também em você, tá bom? Por isso que eu achei importante, porque às vezes o pessoal me vê aqui, acho que eu nunca passei dificuldade, né? Então, passo dificuldade sim, preciso me transformar em muita coisa sim, mas assim, é possível, né? E a nossa vida é um processo e que seja de progresso, não de retrocesso e essa cobrança chata em cima das crianças, né? Verdade. Então pode continuar, Fabi, que a hora aqui não nos perdoa. Não. Temos aqui mais 11 minutinhos. Vamos lá. E assim, a última, né, para fechar, mais assim, vou acentuar um pouquinho mais a respeito das mães, realmente é isso. Né? Quando você escolhe a escola do seu filho, é uma escolha em conjunto. E quando você tem o seu filho, você tem que lembrar que antes de você ter o seu filho, você tinha um corpo, você tinha um cabelo, você tinha o seu autocuidado. Não é porque você teve um filho que você tem que se abandonar. Você tem que continuar com o seu autocuidado e mais o cuidado do filho. Então, quer dizer, quando você tem um filho, você tem mais uma coisa para se preocupar. Uma pessoinha linda, amável, que você tem que se preocupar também. Mas você não pode se esquecer. Porque se você se esquecer, você vai passar essa ansiedade, essa frustração para o seu filho. No momento da amamentação, no momento do aconchego, no momento das escolhas, né? Em todos os momentos você vai estar passando essas emoções, essas frustrações, essas ansiedades, angústias para o seu filho, ou para o seu esposo, ou para a sua família. Então, se cuide. E a última, apoie seu filho incondicionalmente. Olhe nos olhos, pergunte, filho, o que está acontecendo? Hein? Sou eu? Eu não estou conseguindo passar o que você realmente quer? Olha no olho do seu filho. Pergunta para ele o que está acontecendo. Às vezes nós entramos e saímos do trabalho. Eu muitas vezes, quando os meus filhos eram pequenos, eu falo eram pequenos porque assim, a minha mais nova vai fazer 15 anos, né? Então assim, já está na adolescência. Sim. Mas quando eles eram pequenos, eu trabalhava 60 horas. Então eu saía, eles estavam dormindo, eu chegava, eles estavam dormindo. Então eu não vi uma boa parte do crescimento dos meus filhos.
Mas graças a Deus eu tive as mãos abençoadas da minha mãe e do meu pai para me ajudar. Você entendeu? Então, assim, não adianta nós nos culparmos. Eu vivi muitos anos me culpando porque eu não vi os meus filhos crescerem, ou porque eu deixei os meus filhos. Muitas mães sofrem com isso. E aí você para de apoiar o seu filho. Por quê? Porque você se mutila, você se culpa, porque você deixou ele para você trabalhar. Mas você precisava trabalhar para sustentar o seu filho, para ajudar o seu filho. Então, ou você trabalha e ajuda o seu filho, ou você vê seu filho chorando e pedindo o básico, a comida. Então, não é escolhas que nós temos que fazer e entender que as escolhas são necessárias. E passar essa autonomia, essa autoconfiança para o nosso filho. Ou para a nossa filha, ou para a criança, para o adolescente, para o jovem. Porque eu acompanho os jovens, eles saem do médio sem direção. O que eu vou fazer agora? Nossa, terminei o terceirão. Eu não sei que faculdade eu vou fazer, eu não sei se eu vou trabalhar, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei. Então, é esse momento, entendeu? Quando estamos construindo o seu aprendizado, é o momento mais importante da autonomia, da autoconfiança, do encorajamento do seu filho. Apoie o seu filho. Abrace, beije, cheire, fale o quanto ele é importante, entendeu? Fale para ele que ele é especial. Sinta a presença de Deus na vida dele. E na sua também. E na sua também, mãe. Sim. Porque assim, você tem que ser o espelho, independente da forma. Ah, porque eu trabalho, porque eu dedico a minha vida. Mas você deixou os seus filhos em um ambiente amável, com seus pais, ou num centro de educação infantil, ou com uma pessoa de confiança, para você trabalhar. Mas você voltou, você foi, chegou, eles estavam dormindo, dá um beijo, dá um cheiro, eles sentem a sua presença. Eles sabem que você passou por ali. Eu fiz muito tempo isso. Eu fiz muito tempo isso. Eu digo que Deus nunca vai cobrar a gente daquilo que a gente não pode oferecer, mas daquilo que a gente pode e não faz. Ou seja, Deus sabe se você que está assistindo agora não tem condições de dar todo aquele tempo que você sonhou em ter com seu filho. Mas Deus vai te cobrar sim, se você tem tempo e você chega do trabalho e fica no Instagram, no WhatsApp, e a criança querendo um beijo, um abraço. Né? Então, Deus nunca vai nos cobrar daquilo que a gente não tem para oferecer. Deus sabe da dificuldade de cada um, né? Do tempo de cada um. E tem detalhe, tem um detalhe muito importante. Tem crianças e tem adolescentes que eles não gostam de abraço. Eles não gostam de beijos. Eu digo isso porque eu não tive na minha infância. Eu não soube repassar isso para os meus filhos. Eu fazia isso no oculto. Quando eles não viam, quando eles não sentiam. Porque se eles estivessem acordados, não era a mesma coisa. Entendeu? Então, cada criança, cada pessoa tem uma forma de amar. Cada criança, cada pessoa tem uma forma de sentir a presença. Né? Um jeito de ser. E os sentimentos, eles são importantes na vida das pessoas. Principalmente nesse momento. Agora a gente não pode abraçar, a gente não pode cheirar, não pode ficar perto das pessoas, não pode fazer tumulto, né? Como que que fala, fazer aglomeração, né? A gente brinca, tô com saudade de aglomerar. Eu tô morrendo de saudade de estar numa sala de aula com 30 crianças me abraçando, me beijando e sabe, morrendo de saudade. Mas eu não posso. Mas eu transfiro isso através dos meus atendimentos online. Eu transfiro isso através do atendimento que eu faço individualizado, presencial. Através dos meus atendimentos que eu faço coletivo online. Mas assim, você transfere o que você tem dentro de você. Se você tem amor, se você tem paixão pelo que você faz, pela sua família, pela sua vida, você vai transferir o seu melhor. Então, assim, a inclusão nada mais é do que você incluir você mesmo ao próximo. Porque a inclusão é uma forma de diversidade. É incluir você dentro de você mesmo. E aceitar
aquilo que você é, incondicionalmente. E aceitar o próximo por como isso ele que eu é. convidei a Fabi, tá vendo? Essa maravilhosa pessoa que tá aqui. Fabi, se a gente tivesse mais 2 horas, a gente ficava aqui conversando. O Instagram corta a nossa live por 1h30. A gente está aqui já 1h26. Amém. Então, eu preciso te cortar aqui, mas para te agradecer, né? Te agradecer por todo esse compartilhar, por toda a sua disponibilidade, por todo o seu amor, né? Pelas vidas, porque no final das contas, a gente não ama educação, a gente ama as vidas, a gente ama as pessoas. Então, eu só tenho a te agradecer por tudo, obrigada. Tá? Que você pôde estar contribuindo aqui. Eu não tenho palavras, que Deus possa recompensar a sua vida. E eu vou orar para encerrar, se a live terminar aqui, eu nem sei quanto tempo falta, mas sintam-se abraçados e muito obrigada a você que assistiu aqui até o final. Obrigada. E compartilha, gente, compartilha essa live, tá? Para que outras vidas, outras crianças sejam abençoadas, famílias recebam essa palavra e sejam consolidadas em Cristo e também com sabedoria também, né, para que as crianças possam se desenvolver e ter mais resultados promissores, tá bom? Um beijo grande. Deixa eu tirar uma foto aqui. Será que consigo? Oh, Jesus. Eu não estou conseguindo desativar aqui os comentários. Eu já tirei uma aqui mesmo. Pro lado. Você consegue desativar? Dá um sorriso. Não, vai com ativado mesmo. Vamos lá. Vai a minha filha ativar, entrou. né? A minha filha entrou. Oi, filha. Maria Vitória entrou. 1, 2, 3. Vamos lá. Oi. Depois eu te mando. Bora, gente. Vamos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo. Eu te agradeço, Senhor, por cada pessoa que chegou, deu uma passadinha aqui, outros que vão, Senhor Jesus, receber essa palavra depois. Quem ficou até o final, eu agradeço ao Senhor por todos os teus feitos. Nós aqui, Senhor Jesus, o nosso anseio é que milhares de pessoas pudessem receber essa palavra, mas eu sei, Senhor, que se uma vida somente receber e implementar isso na sua casa, ter os seus filhos transformados, bem-sucedidos, eu creio que essa missão foi cumprida. Eu quero abençoar a vida da Fabiana, sua família, ainda mais, assim como ela nos abençoou, que ela seja poderosamente abençoada por Ti, que o Senhor esteja recompensando a vida da Fabiana, e assim essa bênção seja tão grande, tão transbordante, a fim de todos aqueles, Senhor, que estão à volta dela, todos aqueles que, Senhor Jesus, são alunos dela, pacientes dela, recebam dessa porção. E que a partir de agora, ela vive em novidade, cada vez mais em novidade de vida. Tudo aquilo que o Senhor já abençoou, o Senhor possa abençoá-la ainda mais. E cada um que me assiste, Senhor, receba dessa porção com fé, crendo que se obedecer a Tua palavra e compreender e praticar esses ensinamentos que conversamos aqui, eles serão ainda mais bem-sucedidos. E que assim, Senhor, nós venhamos colher o fruto de tudo aquilo que temos semeado em Ti. No nome de Jesus, amém. Amém. Um beijo grande, Fabi. Um beijo, até a próxima, a gente vai se próxima. falando, tá? Foi um prazer enorme ter você aqui comigo. Obrigada. Oi, Flávia. Um beijo, tchau, Andresa. Tchau, gente. Tchau. Um beijo. Beijo.